Eu tenho uma pergunta e pode parecer muito leiga. Gente, eu não tenho 30 ainda, tá? Tô com 18 ainda. Existe alguma maneira de prolongar a funcionalidade desses hormônios? Sim. Em questões de hábito, eu tô dizendo. A gente sabe quais seriam os hábitos considerados saudáveis. Isso não é. Não que todo mundo faça, a maioria das pessoas peca um pouquinho. E só começa a mudar quando dá algum problema. Mas existe alguns hábitos primordiais, e até como dica para que as pessoas consigam estender um pouquinho a produção de hormônio. Estou falando de Perfeito. testosterona e eu estou falando de uma situação que muitos homens vão entender o que eu estou falando. Como você disse, a gente para de produzir. Diminui a produção. Diminui a produção. Perfeito. Sei É lá, difícil. comer alface. Eu vou dar uma. É. Comer alface todo dia faz com que você mantenha o nível de testosterona alto. É uma preocupação, gente, pelo amor de Deus. Porque isso influencia na libido, Perfeito. influencia no Sim, ganho de sim. massa, não é? Existem algumas abordagens que estimulam a nossa produção natural. Então, como é que a gente faz isso? Existem alguns tipos de plantas que, quando dentro do nosso corpo, estimulam receptores de células. Então, a planta tem uma molécula, chega no receptor e estimula esse receptor. Tá. Esse receptor gera uma resposta intracelular e fala assim: é para fazer mais testosterona, entendeu? Então, esse é um Tá. fitoterápico. Nós temos também alguns tipos de hábitos, igual você falou. Então, assim, é sabido que atividade física, principalmente o agachamento, é um dos que estimulam muito a produção de testosterona. Porque, olha que interessante, uma das glândulas que produz a testosterona está em cima do rim, se chama adrenal. Essa adrenal, quando você faz um estímulo mecânico nela, fazendo um processo de agachamento, porque ela está em cima do rim, então não é um lugar fácil de você estimular. Quando você faz esse tipo de agachamento, igual o SEALs americano, o pessoal casca grossa dos Estados Unidos, você consegue ter um estímulo naquela glândula mecânica. Agora um outro estímulo que também aumenta a testosterona, já fica essa dica aí, pessoal. Quem tiver coragem, o estímulo é você tomar um banho gelado. O banho gelado ele faz o sangue sair da periferia e ir para os órgãos mais importantes, entre eles o testículo. Então, se está chegando mais sangue, está chegando mais nutrientes, concorda? E durante esse banho, você fazer um estímulo mecânico no testículo, apertando ele, a ponto não de torcer o coitado. Você. Aquela. Sabe quando você aperta e começa o olho, dá aquela tremidinha assim, ó? E aí você solta e faz isso entre 30 a 50 vezes. 2, Todo 3. dia? Poderia ser todo dia, depois você medir. Alguns atletas fazem isso, porque os atletas fazem doping, concorda? Sim, não E podem. aí não pode usar testosterona. O que, que eles fazem? Fazem um tipo de estímulo mecânico para ter mais testosterona de uma forma natural que não vai ser detectada no doping. Interessante, não é? Muito. Tá vendo? É um banho gelado com uma apertadinha ali, ó. Aí, ó. Coisa Eu vou simples. ficar no agachamento mesmo, porque banho gelado não dá. Eu sei que muita gente. E o pessoal de alta performance, né? Eles usam muito dessas técnicas. Exato. E não fazia a mínima ideia que isso partia desse estudo e entendimento do que era integrativo. Perfeito. É muito louco. Com mulher também existe a possibilidade disso? Existe. E também a adrenal. Existem 4 principais órgãos que produzem hormônios. Então temos os ovários, né, nas mulheres. A adrenal também produz testosterona, porque a mulher não tem testículo. Quem que ia produzir essa testosterona? É a adrenal. E nós temos a placenta, quando ela está grávida. Então, quando não está, não temos. E temos o cérebro. O cérebro também é capaz de produzir alguns hormônios. Não produz tanto. Mas tanto que um dos primeiros sintomas da grande maioria das pessoas é o quê? Queda de energia e parece que minha cabeça não está tão boa. Minha memória está ruim, parece que eu estou esquecendo as coisas, onde eu guardei, o que eu ia fazer.
Então, o corpo ele já dá pequenos sinais, só que a grande maioria não presta atenção, porque fala, isso é comum, isso é normal. Isso é considerado comum, mas não deveria ser considerado normal. O normal é você estar cada vez melhor, você está sempre trabalhando para estar melhor. E aí entra a promoção da saúde. Eu me cuido para estar bem, para estar forte. Caso aconteça uma adversidade, eu tenho a maior capacidade de vencê-la. Isso desde uma infecção, uma doença crônica.